Olá, vamos para mais um vídeo onde estaremos estudando sobre Timóteo, a qual Paulo recomendou para que ele ficasse lá na cidade de Éfeso. E como sempre, eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, dê o seu like e vamos assim estudando sobre as Escrituras Sagradas, que ela tem para nós a vida eterna para aqueles que nela têm se firmado, têm se baseado a sua vida nas Escrituras. E como eu já disse, eu quero ver sobre as recomendações de Paulo a Timóteo, começando com 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 3, que diz o seguinte: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertirdes a alguns que não ensine outra doutrina. Então, Paulo ia partir para a Macedônia e rogou a Timóteo que ficasse na cidade de Éfeso para advertir alguns que não deveria ensinar outra doutrina. Ele deveria se manter naquilo que ele já tinha sido ensinado e não se desviasse para outro caminho. Então, agora Paulo recebeu as recomendações do apóstolo, ao qual sempre lhe instruiu dentro da palavra de Deus, porque os oráculos de Deus estavam dentro do povo de Israel. Então dali vinha todos os ensinos a respeito da palavra de Deus. E agora Timóteo deveria se conservar e também ele deveria advertir aqueles que não estivessem seguindo a palavra de Deus. E nos mostra, Paulo disse no capítulo 1 e verso 12 e 13, ele nos dá esta orientação, dizendo: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfêmio, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Então Paulo se considerava ele sendo um blasfêmio, porque ele insultou muitas vezes a divindade, não reconhecendo quem era aquele que diz que agora ele tinha conforto na sua palavra, ele era confortado pela sua palavra, que era Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo, como ofensor, ele ofendia a divindade de Cristo. Nós vimos quando o apóstolo consentiu na morte de Estevão, ele participou apoiando aqueles que estavam apedrejando a Estevão, e ele foi apedrejado até a morte. E Paulo, então, se considerava blasfêmio porque ele consentia contra a divindade. Ele era adversário de Estevão, que era um que prezava a palavra de Deus. E ele consentiu na sua morte. Ele também, quando
viajou para Damasco, diz as Escrituras, que ele levava a carta do sacerdote. Então, para prender aqueles que confessassem a palavra de Deus, a divindade de Cristo. Então, Paulo, com isto, se considerava ele um blasfêmio, porque insultava a sua divindade. Mas ele disse: a mim que dantes fui blasfêmio, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque fui ignorantemente e fiz na incredulidade. Então Paulo, quando perseguia os cristãos daquela época, aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo, ele considerou que foi a misericórdia que alcançou a ele. E hoje nós não somos diferentes, precisamos ser alcançados pela misericórdia do Senhor, porque muitas vezes fizemos algo desagradável ao Senhor, e ao fazer estamos desagradando. E ao desagradar, mas disse o apóstolo que ele, alcançando misericórdia, ele a teve, pela misericórdia ele a teve como fiel e colocou ele no ministério. Então, se Paulo foi para o ministério, foi porque foi alcançado pela misericórdia do Senhor. E ele agora agradecia. Então, quando Paulo deixou a Timóteo na cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso era uma cidade que estava tomada pela idolatria. Isto no contexto histórico, quem era ali a deusa dos Efésios era a grande deusa Diana. Era aquele ídolo que era a deusa dos Efésios. E sendo assim, o apóstolo deixou a Timóteo ali para exortar em tudo que ele tinha lhe ensinado. E ele deveria mostrar para eles que tinha um único Deus, que era o que os judeus veneravam, os judeus adoravam, prestavam o culto e adoração. Então, a deusa Diana seria na forma de a padroeira daquela cidade, daquela região. Sendo assim, padroeira era aquela que era a protetora daquela cidade. Então, dentro dos Efésios, eles tinham a deusa Diana como sendo a protetora da sua cidade e prestavam reverência a ela. Todos os do povo de Éfeso prestavam veneração à deusa Diana. Hoje não é diferente. Nós temos no próprio Brasil, o país em que vivemos, nós temos a denominada Aparecida, e ela é considerada a padroeira do Brasil. Então, sendo assim, não era diferente da cidade de Éfeso. O Brasil não é diferente hoje, porque presta adoração, presta veneração a este ídolo chamado Aparecida. E ela é que recebe a adoração do povo, povo brasileiro. E isto é o que Paulo chama de blasfêmia. É uma ofensa ao Deus eterno, ao Deus dos céus, a qual nós deveria prestar sempre adoração, e não nos dirigir a outro que não é o Deus dos céus. E é o que Timóteo ficou
na cidade dos Éfeso era para corrigir, exortar, para que não se fizesse ofensa ao Deus eterno. Com isto, nós estamos vendo o que Paulo ainda disse a Timóteo, no verso 17 do capítulo 1, que diz assim: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Então, Paulo está dizendo para Timóteo que ele exortasse aquele povo, alguns, que eles deveriam prestar adoração ao único Deus. Então, este único Deus que ele estava se referindo era ao Deus dos céus, e não deveria ser prestado adoração a outro. E era o que o povo da cidade de Éfeso prestava adoração àquela deusa Diana, reconhecendo que ela era a protetora da sua cidade, daquela região. O mesmo se comete este erro no Brasil, que hoje se deixa de prestar adoração ao único Deus dos céus e da terra. Ao único Deus se deixa de prestar reverência para prestar a Aparecida, que é o que Paulo deixou Timóteo lá para ensinar e advertir que não fosse feito este tipo de reverência. Ele disse: olha, ora ao Rei do século, imortal e invisível, só a ele preste veneração. E hoje se coloca a Aparecida no lugar de Deus, e tem muitos adoradores que eu adoro ela, venero ela, presto culto a ela, e ali deixo o Deus do céu. E isto é que Paulo considerou uma blasfêmia. Vamos parar e analisar o que estamos fazendo, a quem estamos nos dirigindo, ao Deus dos céus, ou estamos criando, sendo adversário, insultando o Deus da eternidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E eu continuo pedindo: se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, e assim estaremos nos aproximando de Deus através das Escrituras Sagradas, que é os oráculos de Deus, para nós viver uma vida consagrada para Ele. Que Deus os abençoe. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ajudar nesta batalha, nesses ensinos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.